Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje gravando Papo do que foi papo com o tema da semana passada, recapitulando o tema da semana passada, que foi como discernir as profecias, abre aspas, o risco do ex que te digo. Bom, hoje eu convidei o Rafael, meu amigo, ex-líder do RCJ, ministro de louvor, ministro da palavra, líder de missões, né? O homem é três em um, gente. Meu Meu Deus do céu, Deus. eu quero chegar à estatura do varão perfeito, assim como ele. Glória a Misericórdia. Deus. E hoje eu convidei ele para estar comentando aqui sobre esse tema tão polêmico, né, da qual nós tratamos na semana passada, para ver a opinião dele e aquilo que ele tem a falar neste dia para nós. Rafa, seja bem-vindo, fique à vontade, em nome de Jesus. Obrigado. Isso aí, pessoal. Então, vou dar uma rápida explanação, né, sobre isso aí, que é um tema, na verdade, que eu gosto bastante de falar. Por ver muitos problemas, né, que as pessoas às vezes enfrentam com isso. Depois de um tempo que você tá velho já de crente, você vai pegando algumas coisas e você começa a analisar. E é, na verdade, exatamente isso que a palavra nos manda dizer, né? Então, como é que eu posso fazer essa análise? Como é que eu faço isso, né? Será que eu posso analisar? Será que para tudo eu devo falar amém, abaixar a cabeça e é isso aí? Ou será que tem alguma forma de eu olhar e falar assim, deixa eu ver isso aqui para ver se está correto? E a realidade é que o que a palavra nos diz é que nós devemos sim analisar, né? A palavra vai dizer em 1 João, na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, no versículo 1 seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eu vejo isso e se a gente for analisar a palavra, as epístolas, o Novo Testamento, o maior perigo que a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado são com os falsos profetas, que nos últimos dias surgiriam muitos, mas muitos falsos profetas, falando, Jesus está aqui, Jesus está ali, isso, aquilo, e eles vêm, a gente vê isso nos dias de hoje, eles vêm assim com multidões, e grandes milagres, e alardos, e gritos, e as pessoas veem esse tipo de coisa e falam, meu Deus, Deus está ali, mas será que realmente está? Então quando o João ele fala aqui para nós analisarmos todos os espíritos, já deixo bem claro, assim, escancarado, que ele não está falando espíritos no sentido tipo assim, tem um Espírito Santo, tem um Espírito do nome tal, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo em questão de profecia. Quando alguém se levanta dizendo alguma coisa na igreja, e a gente tem que ter em conta também que quando a Bíblia escreve profecia, ela não está falando desse eis que te digo dos dias de hoje, mas sim da palavra. A palavra é a profecia, o pregar a palavra, o dizer a palavra é a profecia. Então, quando ele está falando dessa doutrina que era passada, dessa palavra que, né, a pregação que as pessoas faziam, ele está dizendo, olha, escutem a pregação, mas analisem ela. Por onde eu analiso? Por onde eu filtro? Qual é o nosso filtro? O nosso filtro é a palavra. Então é assim, eu acredito, eu sou pentecostal, eu acredito 100% que Deus pode usar alguém para falar alguma coisa, que Deus pode falar através de sonho, que Deus pode revelar. Eu já vi, Deus já me usou para fazê-lo, né? Com muito temor, eu digo, mas é assim, existem muitas coisas, isso é triste e realidade, que a gente olha às vezes e eu particularmente fico com o pé atrás. Deus, de início, um filtro que a gente deve ter. Deus, ele nunca vai dizer algo que é contra a palavra. Um princípio que é contra a palavra. Por exemplo, olha só, eu vi que te humilharam, mas eis que eu te digo que essa pessoa vai sofrer e você vai se levantar. Não, isso não é evangelho. Isso é massagem no coração. Deus, o Senhor, o caráter do nosso Senhor, o caráter de Cristo, ele nos olharia e ele diria, olha, te humilharam, resiste, alegrai-vos. Então, como assim no Sermão da Montanha Cristo nos fala para nós nos alegrarmos e no meio da igreja alguém se levanta dizendo, olha, eu vou humilhar outra pessoa? Peraí, a gente tem que ter essa análise. Então, sempre analisando com a palavra, tá? E é bem rápido também, isso não é uma coisa de agora, na verdade. O livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 22, diz, quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa não é a palavra que o Senhor falou, com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor
dele. Então olha só como isso já é de muito tempo, não é de agora, não é dos nossos tempos, né? Lá antigamente as pessoas já se levantavam para falar, olha sim, Deus vai fazer isso. Falando disso, eu lembro-me quando o povo estava a ponto de ir para o cativeiro, havia muitos profetas que estavam profetizando que não, que na verdade isso não ia acontecer, que o Israel ia ser restaurado e tudo mais, mas havia um que estava dizendo, olha, Deus manda dizer assim, vai ir para o cativeiro. Né? Eu lembro-me também teve um rei, eu não me lembro agora o nome, mas ele sempre consultava os profetas antes de ir para a guerra, e ele falava que tinha um profeta que não gostava dele, porque sempre que falava, ele era sempre do contra. Né? Todos os profetas falavam, não, é isso aí que vai dar certo, vai lá que pode fazer, e ele falava, olha, eu orei ao Senhor e o Senhor me disse que é não. E daí, da última vez, né, que antes da última batalha desse rei, o rei acabou indo para a guerra, acabou sendo morto na guerra, e esse profeta havia dito. E ele foi condenado ao calabouço, se não me engano, porque ele falou aquilo que Deus realmente queria, aquilo que era realmente a palavra do Senhor. Então a gente tem que ter essa análise, analisar segundo os filtros da palavra, analisar segundo os filtros da Bíblia, tá? E é isso, meus queridos. Essa é a visão que eu tenho. Eu acredito que Deus possa usar, que Deus possa falar. Deus já usou pessoas para falarem comigo, para confirmar aquilo que ele já havia falado. Mas ainda assim, a maior profecia que nós temos é a palavra. A maior profecia é a palavra de Deus. Então, assim, tá com dúvida, não sabe qual caminho seguir, não sabe o que fazer, leia a palavra. Né? Escute a palavra, ouça a palavra. Deus, ele fala através da palavra. Quantas vezes Deus já não falou comigo através da pregação de domingo, um culto normal, e o meu pastor ali pregando, e naquilo o Espírito Santo começou ali a moer meu coração e falar, olha só, o Senhor dando a direção do que eu preciso fazer através da palavra. Não precisou ninguém levantar e falar comigo assim, olha, eis que te digo, se o Senhor quiser fazer dessa forma, amém. Eu não posso definir um único caminho por onde Deus pode trabalhar. Se o Senhor quiser curar o câncer, amém. Se o Senhor quiser usar os médicos, amém. Eu não posso. Não, Deus tem que fazer desse jeito. Não. Deus tem que falar através só da palavra. Se Deus quiser levantar alguém no meio da congregação para falar com a igreja, eu não tenho nada com isso. Né? Agora, uma coisa certa um dos caráteres do Senhor que a gente vê mais comum é Deus usando a sua palavra, a sua revelação, a maior revelação que nos foi dada para falar com a igreja. Então, mantenha-se na palavra, filtre pela palavra, viva a palavra, esteja na palavra, siga a palavra, se resume sempre a palavra, tá bem? É isso aí. Glória a Deus. Muito bom, muito bom, muito bom, Rafael. Eu faço das minhas a sua palavra, né? O que eu acredito mega demais na profecia bíblica, né? Na profecia dos profetas. Hoje em dia existe uma grande diferença, né? Entre a profecia e a profetada, né? A profecia é aquela que vem direto de Deus para o profeta, para ele passar para a igreja, e a profetada é aquilo que surge no coração do homem, né? Que vem da mente dele, e aí ele passa, assim, então, para as pessoas, e as pessoas acabam acreditando nisso, né? E é algo que tem se generalizado demais no meio das nossas igrejas hoje em dia. E o povo, né, a igreja, de certa forma, tem corrido muito atrás dessa profecia, né, dos profetas. E às vezes a gente tem uma profecia 24 horas à nossa frente, que é a palavra de Deus, onde a gente abre Deus falar com a gente cara a cara, né, onde Deus se revela com a gente através de um versículo, através de um capítulo, né, mas às vezes o povo ele tem preguiça de ler. Né, Rafael? Isso é cruel demais, né? O analfabetismo também funcional impede muito das pessoas interpretarem aquilo que Deus quer falar a elas, né? E por assim, então, elas acabam ouvindo a voz de outros, né? Às vezes Deus não mandou dizer nada e acabam pagando um preço lá na frente, né? Por aquilo que elas confiaram, né? E acreditaram nas vozes de outras pessoas. É Mas, verdade. enfim, é isso. É verdade. Eu lembro-me. Vou contar um testemunho em relação a isso, como profecia. Lembro uma vez a gente estava orando na igreja e a palavra ela diz que o Senhor ele nunca toma uma atitude sem antes revelar ao seu povo, né? Tá no livro de Amós. E isso é muito real. O Senhor revela ao seu povo. O Senhor revela. E eu lembro que eu estava na igreja, a gente estava orando, e eu estava ali ajoelhado orando e tal, e Deus me deu uma visão, na hora ali o Espírito Santo, né, me deu uma visão, e eu vi um homem com cabelo muito grande assim, e ele apontava uma flecha para o alto, e ao que me pareceu que me era dado, é que ele estava no inferno. Ele apontava uma flecha, essa flecha subia, e eu vi o meu pastor, e essa flecha ela ia até o meu pastor. Só que quando estava chegando perto dele, eu via como que uma mão vinha, pegava a flecha no meio e quebrava a flecha.
E na hora que o Espírito Santo me deu isso, eu perguntei, eu falei, o que significa? E o Senhor falou ao meu coração, o Espírito Santo falou para mim, eu sou a mão que quebra a flecha. Vai lá na pastora, né, na pastora Paula, vai lá na mulher, eu olhei ela assim e falou, e diga a ela que no dia de hoje eu vou dar um livramento na casa dela de enfermidade. E aí eu falei assim, amém. E eu cheguei nela e falei, pastora, eu tive uma visão assim, 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 o Espírito Santo pediu para eu te dizer isso, isso, isso. Assim, sem alarme, sem nada. Eu cheguei para ela no final do culto e falei. Naquela mesma noite, eles estavam fritando coxa de frango em casa. E o meu pastor, ele foi fazer alguma coisa na cozinha e o óleo quente, ele acabou batendo a mão na panela e o óleo quente foi em cima da mão dele. Quente não, tava fervendo. Eu falo isso, eu tô me tremendo. Tava fervendo o óleo, né? E caiu na mão dele. E na hora eles pegaram, enrolaram o pano em volta da mão, colocaram o pano debaixo da água, né? Pra mão esfriar com a água. E correram para casa dos meus pastores presidentes, porque a minha pastora presidente, ela é enfermeira e ela trabalha com queimados, ela é especializada nisso, e foram para casa dela. Chegando lá, eles pegou o que tinha acontecido, ela já pegou o material, pegou o creme para passar aquilo tudo e tal. Ela falou, na hora que tirar, talvez o pano tenha grudado, então vai doer um pouco. E aí eles começaram a tirar o pano de prata e na hora que puxaram, a mão dele estava limpa, não tinha nada. Ele deu testemunho na igreja, a mão dele ele faz assim, não tem nada, não tem nada. O óleo caiu fervendo na mão dele e a mão dele não tem nada. E aí na hora, minha pastora falou que na hora que ela viu a mão, ela lembrou do que eu tinha falado na igreja, de que Deus estava dando livramento. Então é assim, o Senhor ele faz. Quando o Senhor ele quer fazer, por isso que eu falo, Deus já me usou para isso. E eu super creio que Deus usa profecia. Super creio que Deus pode usar alguém para falar dessa forma. Falar, olha, Deus vai fazer assim, assim, assim. Amém. Eu super creio nisso, entende? Sua experiência viva, eu sou prova viva disso. E é só isso, assim, o Senhor ele faz. E obras grandiosas. Mas ainda assim, nós sempre vamos nos manter a palavra, né? A maior que a profecia era a palavra que está dizendo que o Senhor livra os seus. É a palavra que diz que o Senhor está com os seus. É a palavra que diz que a Deus pertence todo o poder, toda a honra e toda a glória. Amém? Aleluia, meu Deus do céu, eu amei esse papo do que foi papo, né? O Rafael tem muito a contribuir em vários outros temas, né, da qual a gente vai tratar daqui futuramente. Desde já eu quero muito te agradecer, Rafael, por você ter contribuído aqui com o nosso papo do que foi papo, por esse testemunho, né? Me edificou demais. Agora eu acredito que vai edificar outros também que vão assistir, né? Pelo feed do Instagram, pelo YouTube, pela página no Facebook agora. Então, profecia é isso, né? Acho que Rafael falou tudo agora. Existem profetas, né? A gente não deve generalizar a profecia, a gente deve acreditar na profecia, né? Vinda da parte de Deus, mas acima de tudo a palavra é o livro da onde a gente vai se basear, sendo sempre, né, a maior profecia de todas. Amém? Então, mais uma vez, Rafael, muito obrigado. Deus te abençoe. Conte comigo aí para tudo aquilo que você quiser. O RCJ está de portas abertas para você, você sabe disso. Amém? Volte quando quiser pregar, volte quando quiser louvar, volte quando quiser interceder. Nós estamos aqui para isso, a casa é sua. Você sabe disso. Amém. E aí, pessoal. Tchau, tchau. Amém. Tchau.